Está começando agora o SurtoCast, o podcast do surto olímpico. Olá a todos do surto, começando aqui mais um SurtoCast. Dessa vez a gente vai falar sobre o judô, né? Vamos falar como o Brasil lá em Paris, uma performance excepcional. E hoje estou aqui Regis Silva, junto com o Eduardo Gigante do surto, e também com o perfil por trás do Judô Brasil, o Bruno Carrillo, que nós vamos conversar com ele sobre como o passado, né? Paris 2024, sim, Paris 2024 já é passado, presente do judô, e agora também já discutir Los Angeles 2028, porque quanto menos se espera, 2028 já chega e vamos ver como é que vai ser esse ciclo de mais 4 anos de ciclo de treinamentos, de competições, e ver como vai ser até lá. Começar com o Eduardo. Boa noite, boa Gigante. Falar do judô, né? O que você Perfeito. Boa tarde, do... Regis. Boa tarde, Bruno. Sim, estamos aqui com o dono do perfil Brasil Judô para falar sobre o esporte e como foi o desempenho do Brasil e as perspectivas para o novo ciclo olímpico. Antes, no entanto, queria dar boas-vindas ao Bruno e, enfim, gostaria que você falasse brevemente a respeito de você, como foi a criação desse perfil, que cresceu muito no Twitter e agora no Blue Sky, e, enfim... Queria saber como é a sua jornada até este momento. Primeiramente, eu queria agradecer muito assim, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Acho que todo mundo que gosta de esporte olímpico conhece o surf, é uma referência. Um dos primeiros e um dos principais sites que se dedicam, né, exclusivamente a cobrir esportes olímpicos. De certa forma, até uma inspiração. Embora eu nunca tenha tido condições de poder falar sobre todos os esportes da forma como vocês fazem. Mas, falando um pouquinho assim sobre o judô e como, né, nasceu ali a minha ideia de fazer o perfil, né? Eu sou judoca, né? Pratico, sou praticante, nunca tive talento e condições de competir no alto rendimento, mas sempre fui praticante, sempre fui apaixonado pelo esporte e sempre acompanhei muito o circuito mundial de judô. Eu sentia muita falta, né, de material em português que falasse sobre o judô. Tinha pouquíssimos sites que se dispunham a efetivamente cobrir o circuito mundial do judô, e eu estou dizendo não só o mundial, não só o Masters, mas que são as competições maiores, as competições principais, mas fazer aquele acompanhamento de competições de base, fazer todo um acompanhamento de atletas mais novos que estão começando, atletas já mais consagrados. E ao contrário do que a gente tinha no Brasil, eu acabava no resto do mundo, acabava que eu tinha que buscar site em inglês, site em japonês com tradutor, para poder me manter informado. Eu sempre tive essa ideia, isso nasceu sim, até em Londres, para ser sincero. Eu já comecei com a ideia de falar, não, vou fazer um negócio para falar de judô, mas acabou que o meu primeiro pensamento era um blog, e eu achei que aquilo ia dar muito trabalho, né? E aí depois acaba vindo o Twitter, e eu encontrei no Twitter a ferramenta ideal para fazer o tipo de abordagem que eu queria fazer, mais informal, mais direta, sem precisar ter uma obrigação de ficar alimentando com tanta frequência, e sim mais falando quando fosse necessário, quando a gente tivesse realmente alguma competição. Então eu criei esse perfil, né, do Judô Brasil às vésperas ali, um pouco depois de voltar da pandemia, né, às vésperas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, já também ali pegando o Mundial, pegando o final de preparação ali pós-pandemia, e desde então venho tentando ali trazer o máximo de informações possíveis sobre o judô, né? E agora tentando me adaptar ao Blue Sky. É difícil, porque depois da gente batalhar para crescer o perfil, para fazer, agora meio que ter que começar de novo. Mas vamos lá, vamos ver até quando isso vai. A gente também está se adaptando a essa nova realidade. A gente sabe também como era na época de ficar caçando como acompanhar o esporte, em especial o judô. E da minha parte, eu gostei muito, desculpa só meu gato participando aqui da entrevista,
Eu gostei muito das suas avaliações, que eles eram, claro, torcendo para o Brasil, obviamente, mas eram mais isentos possíveis de ufanismo, digamos, era bem objetivo. E até foi necessário, porque Paris, pelo que você, não só você como outros narraram, foi uma Olimpíada muito difícil em termos de arbitragem, teve uma certa, enfim, resultados questionáveis, decisões questionáveis. E eu até acho interessante, no meio de tudo isso, o Brasil teve, salvo me engano, o melhor desempenho da história. Não só em quantidade de medalhas, como até pesquisando, a primeira vez que o Brasil ganha um ouro e uma prata em judô nos Jogos Olímpicos. Sempre era um ouro ou um bronze, mas nunca um ouro ou prata. Então, isso já qualifica com o melhor resultado. E eu queria, já usando esse gancho, saber é, o, como se deu isso? Como era algo esperado, esse desempenho? Eu lembro vindo que a ideia era a Maíra Aguiar, que ia dar uma medalha, tinha mais depositado esperança nela, na Rafaela, e a Beatriz, embora tivesse um desempenho notável ao longo do ciclo, uma era cotada para o ouro, e não só do ouro, como do jeito que foi, né, amassando todo mundo. Enfim, eu queria saber como se avalia o desempenho do Brasil em Paris. O desempenho não tem nem muito o que falar, foi um desempenho perfeito. O Brasil conseguiu um resultado histórico, 4 medalhas, o maior número de medalhas, empatado com Londres, melhor desempenho em termos de qualidade das medalhas, por assim dizer, né? Com ouro, uma prata e 2 bronzes. O Brasil nunca tinha conseguido um ouro e uma prata nos mesmos Jogos Olímpicos. Então, não tem muito. E não só, eu acho que assim, é muito importante a gente dizer que não é só o resultado por medalha, né? O desempenho do Brasil, de uma forma geral, foi muito bom. O Brasil, ele, além dos medalhistas, o Brasil teve o Rafael Macedo chegando numa disputa de bronze com totais condições de vencer aquela luta, lutou melhor, um resultado extremamente questionável. A gente, por parte da arbitragem, que eu estou falando, né? A gente teve a Rafaela fazendo uma boa competição, ela tinha uma dificuldade ali com a Mimi Hu, e a gente já sabia disso, mas ela fez até uma boa luta. Também tem uma ou outra questão ali de Shido que foi aplicado, que a gente pode questionar. Não acho, sinceramente, eu sou muito fã da Rafaela, mas não acho que a Rafaela foi tão prejudicada assim como algumas outras pessoas acreditam. Pelo menos não em termos de resultado efetivo, mas ainda assim ela tinha totais condições de vencer a medalha. E quando a gente olha assim, até mesmo para os outros atletas, né? O Michel, pô, 19 anos, fez uma baita de uma luta contra o campeão, contra um dos principais cotados para ser campeão olímpico, que acabou sendo medalhista de bronze, né? O japonês, a gente teve a Natasha, foi eliminada pela japonesa, que veio a ser campeã. Mesmo, sabe, a gente não teve, a verdade é que a gente não teve nenhum atleta que foi eliminado por um atleta desconhecido, por um atleta que foram todos, quando perderam em lutas complicadas. Mesmo o Daniel Carlin, que lutou de uma lesionado, a gente sabia que ele não estava 100%. Eu falei muito sobre isso no perfil. Todo mundo sabia que o Daniel Carlin não chegava a 100% naquela condição. Ele pegou uma luta muito difícil de Mayra, que era uma grande expectativa de medalha. Muita gente fala, pô, ela comprou essa briga, né, ao não competir tanto, mas ela deu um puta de um azar, assim, sendo sincero, ao pegar logo a Belang de cara, que é meio que a criptonita dela, né? Então, assim, foi um desempenho muito bom de uma forma geral. E acho que, inclusive, acho que a medalha de bronze final, a medalha de bronze por equipe, acho que coroou demais essa participação do Brasil, né? Porque acaba que premia muita gente que merecia estar ali premiado e de uma forma muito emocionante. Acho que a disputa por equipes ela traz isso, né? Eu acompanhei pelo perfil. Eu acho que o pessoal ficou muito empolgado mesmo com a disputa por equipes e acabou que também joga um holofote muito legal em cima do judô. Sim, um desempenho histórico e vou me arriscar aqui já dizer que acredito que a gente possa ser daqui para cima. O futuro é muito bom para o judô brasileiro, a gente olhando em termos de nomes, em termos do que está sendo construído, acho que a tendência é que a gente tenha até uma melhora no futuro. Bruno, eu tenho 2 perguntas. A primeira, o que você pensa da decisão da Mayra em não competir muito nesse ciclo, né? Tanto que, por não competir tanto assim, não teve um ranking muito bom e acabou logo de cara pegando o número 1
que foi a lutadora que realmente era mais difícil para ela enfrentar. Você achou que, pelo ciclo do judô brasileiro antes de Paris, você achou o resultado no geral acima do que a gente esperava? Porque, honestamente, eu achei. Porque pelo ciclo, desses 3 anos de Tóquio até Paris, eu confesso que eu não esperava essas medalhas de desempenho tão acima. Eu fiquei muito surpreso, mas, sim, claro, fantástico. Eu confesso que, pelos resultados, eu fiquei surpreso. Aí você pensa dessas duas, da Mayra e do desempenho geral do Brasil, mesmo contando com o ciclo olímpico, que não foi dos maiores. Tanto vi o último mundial antes de Paris, né? Que o resultado, os últimos até, e não foram muito bons. Eu vou começar pela última pergunta, né? O Brasil ele vem numa crescente no judô, né? Se a gente for olhar, dos últimos anos, o Brasil vinha tendo uma melhora muito grande no judô. A gente teve uma geração assim, absurda, que foi a geração de 2012, 2016, uma geração que tinha não só a Mayra, a Rafaela, Baby, Portela, a Mariana, tinha a Érica, era uma geração assim, pô, Leandro Guilheiro, Thiago Camilo, era uma geração muito absurda, Luciano Corrêa. O Brasil teve uma seleção com todos esses caras ao mesmo tempo. Só que essas gerações, elas duram 2, no máximo 3 ciclos olímpicos, né? Então, assim, a gente teve esse período de entre-safra, que calhou de ser em Tóquio, que também foi uma Olimpíada extremamente problemática em termos de preparação, principalmente para o Brasil. O Brasil teve que treinar em Portugal. A pandemia no Brasil ela foi muito mais grave do que em diversos outros locais do mundo. E o Brasil teve que se deslocar para Portugal. Isso é um incômodo, porque você fica longe da família, você treina duro todos os dias, você não tem apoio. Cara, isso não é o ideal de uma preparação. Eu acho que juntou tudo isso em Jogos Olímpicos que é na casa da maior nação de judô do mundo, e onde eles tinham uma vantagem extrema. E eu acho que tudo isso, e uma seleção ainda com alguns atletas que eu acho que estavam, como eu falei, entre safra mesmo, alguns atletas que estavam meio que tapando um buraco ali para uma nova geração que vinha chegando, né? Que foi o que acabou acontecendo nesse momento. Talvez seja até um pouco cruel falar tapando buraco, não é bem isso, até porque a gente tinha grandes atletas, a Maria Portela, Kathleen Quadros, tinha a Rafaela, infelizmente não podia, mas tinha a Mayra, mas alguns outros ali a gente via que realmente não eram os atletas que tinham condições reais de competir e chegar nessa medalha e disputar medalhas. Então, a gente chegou nos últimos Jogos Olímpicos com a expectativa de 2 medalhas e acabou se cumprindo. Para esses Jogos Olímpicos, o Brasil teve uma preparação muito, muito superior, uma preparação muito melhor, e isso acabou se refletindo nos resultados, né? A gente chegou em Tóquio com 6 chances reais de medalhas, né, por assim dizer. Então, a gente esperava a Rafaela como uma chance real de medalha, a gente esperava o Carguinin como uma chance real de medalha, a gente tinha a Bia como uma chance real de medalha, a gente tinha a Mayra como uma expectativa até de ouro, né? A gente tinha a Equipes como uma possibilidade de medalha, e a gente tinha o Schmidt, que era 4º colocado do ranking, tinha feito um ótimo ciclo, embora com algumas variações ali. Só que, além disso, a gente tinha o William numa fase esplêndida no fim do ciclo. O fim de ciclo do William foi fantástico, né? E isso acho que é algo que muitas vezes as pessoas não percebem. O William não ganhou uma medalha por ganhar. O William ele vem construindo essa medalha. A gente tinha a Lari, que ela sempre foi uma... Eu sempre falo isso da Lari, né? Para mim, ela sempre foi uma atleta que estava na beira da elite. E ela precisava de um resultado para entrar nessa elite. E o resultado veio no momento mais perfeito possível. O resultado veio nos Jogos Olímpicos. E a gente tinha ali, sabe, outros atletas que poderiam chegar. O Macedo, ele não era favorito a uma medalha, ele não estava entre os mais cotados para chegar a uma medalha. Mas ele vinha num ciclo forte, ele tinha sido medalhista em Masters, ele tinha feito alguns bons resultados, então ele estava ali no bolo geral. E ele chega, e ele não chega à medalha, infelizmente, não deu, mas ele ajuda muito o Brasil depois na disputa por equipes. Então,
Sim, eu acho que talvez 4 medalhas passou um pouquinho. A minha expectativa, eu até falei isso bastante no perfil, a minha expectativa era por 3 medalhas, né? Então veio uma medalha a mais, eu fiquei super feliz com isso. Tomara que eu sempre erre para mais, para menos, no caso eu, né? O Brasil sempre ganha mais do que a expectativa. Mas eu acho que sim, e hoje, olhando a perspectiva, é claro, daqui a 4 anos vai ser uma outra história. Hoje, olhando, eu acho que o Brasil tem boas chances de chegar em Tóquio também com uma seleção muito forte, né? E sobre a Sim. Mayra, né? Eu acho que entra também um pouco nessa questão da pandemia. A Mayra, talvez muita gente não lembre, em 2020, a Mayra estava, antes da pandemia, antes da lesão, a Mayra estava voando, voando. A Mayra era muito forte, ela era cotadíssima para uma medalha de ouro. Ela sofre uma lesão gravíssima de joelho, tem que fazer uma operação e ela volta no meio da pandemia, né? E muita gente criticou a Mayra nessa época. A Mayra, inclusive críticas internas dentro do mundo do judô e tal, né? E ela treinou muito, muito. E é até por isso, quando ela ganha a medalha em Tóquio, ela chora, ela fala, pô, só eu sei o que eu sofri para chegar até aqui. Eu acho que tudo isso levou a Mayra a ter uma estratégia um pouco mais fechada nesse ciclo. Ela escolheu se fechar um pouco mais, se expor menos a lesões. Mayra, ela tem problemas crônicos de lesão, isso ela mesma admite. O corpo dela já passou por umas 3 ou 4 cirurgias sérias e ela bota na cabeça dela que ela já tem 3 medalhas de bronze, ela não quer outro bronze, ela quer um ouro. E ela fala, eu vou fazer de tudo que eu puder para chegar nesse ouro. E se fecha e faz a melhor preparação possível. A Mayra medalha em todas as competições que ela disputa, é campeã do mundo, é campeã de grande slam, ela faz um tremendo de um ciclo olímpico, chega nos Jogos Olímpicos como uma das grandes favoritas, né? E acaba dando um azar enorme. Muita gente vai falar, não foi azar, ela comprou esse risco. Ela acaba pegando a Belandi, que é a criptonita dela. É a única atleta do circuito que ela nunca conseguiu vencer, e que ela não consegue fazer o jogo da Belandi. Aliás, ela admite isso, até na entrevista depois ela fala, eu não sei fazer esse jogo que as italianas fazem, né? Então, assim, ela não consegue, ela não tem. A Mayra, ela é uma atleta que ela precisa de tempo, ela é muito técnica, extremamente técnica, ela precisa de tempo para preparar os golpes, e a Belandi fica fazendo aquelas entradas falsas dela o tempo inteiro, dando volume na luta, e ela acaba sendo punida, né? Então, ela tem muita dificuldade realmente com isso. Então, assim, eu entendo muito o que a Mayra quis. A Mayra não queria uma medalha de bronze, isso é bem óbvio. A estratégia que ela usou foi uma estratégia focada em ouro. Eu acho que a gente tem que respeitar um pouco o atleta. Eu acho que a Mayra, ela construiu uma carreira que ela se permite chegar nesse momento da carreira fazendo isso, né? Ela construiu isso para ela. Ela já tem 3 medalhas de bronze. Ela não queria a quarta. Eu respeito essa decisão da Mayra. Agora, às vezes eu me pergunto assim, pô, será que custava? Se ela tivesse feito uma competição rolha aqui na América do Sul, e ela ia ganhar mole, ela teria, pô, pego uma das 8 seeds e fugiria de uma luta inicial muito complicada, né? Como foi o caso da Belandi. Será que, sabe, ela não tinha essa condição? Eu acho que tinha. Mas não cabe a gente, eu acho que não cabe a mim criticar, entendeu? Isso aí foi decisão dela, da comissão dela, ela entendeu que era o que daria mais chance para ela chegar à medalha de ouro. Felizmente não funcionou. Podia ter funcionado. De repente, se ela não pegasse uma atleta tão difícil de cara, tivesse um tempo para pegar o clima da competição, chegasse numa final olímpica contra a Belém, talvez o resultado fosse diferente. Concordo, não, e tem a observação que a Belandi foi ouro na competição. Sim, com certeza. Então, mostra o nível da adversária que ela pegou. Aliás, o único ouro da Itália no judô, né? Que não, fora ela, não teve um desempenho muito bom naquele país. Apesar de a federação ter deixado rolar solto o joguinho deles, né? Mesmo com o joguinho deles rolando solto, eles não conseguiram um desempenho melhor. E eles tinham a Itália tem uma boa seleção. Não é uma seleção top, mas é uma boa seleção. Então, Sim, eles exatamente. poderiam. Era Eu lembro esperado mais. teve a que perdeu para Larissa, ou no post dela, num gesto muito bonito que ela fez, né? Abraçando Larissa. Eu não falo italiano, mas eu senti que teve também um desabafo à federação, né? Pô, eu vim aqui, tentei meu máximo, perdi, então, enfim, não estamos aqui para analisar o judô italiano, mas É a deve ter tido briga nos justificativa. bastidores.
é a melhor, na minha opinião, depois da Belândia, é a melhor atleta da equipe deles. A Gilfrida, ela é um monstro, ela já foi, aliás, já foi, não, ela é a atual campeã do mundo, já ganhou mais, já ganhou tudo, ela já ganhou, ela já zerou, ela só não ganhou o ouro olímpico, é o único título que ela não tem na carreira dela. Fora isso, ela ganhou tudo que ela podia ter ganho. Ela é uma atleta de top, assim, mas também talvez seja a atleta que menos apela para o joguinho deles lá de volume. Mas ainda assim ela tem um pouco disso. Era uma seleção muito forte, que se esperava um desempenho um pouco melhor, como se esperava um desempenho muito melhor da Geórgia, e não veio esse desempenho tão melhor da Geórgia. Aliás, a disputa do bronze por equipe foi Brasil e Itália. E a Foi Rafaela da Rafa. Silva é responsável pelo bronze. Aí, Bruno, te perguntar, começando a falar de Los Angeles, uma coisa que para mim é interessante é que os jogos vão ser num país que, embora tenha tido algumas medalhas de ouro recentemente, né, com a Kayla McHarrison, se não me engano, teve a Ronda Rousey, que foi bronze, enfim, não é um país que tem tradição no judô e ainda não é um país que tem uma cultura de acompanhar o esporte, diferente das últimas 3 edições, né, França, Japão e Brasil. E perguntar como, enfim, é meio psicologia de botiquim, mas como você acha que isso vai afetar, em especial, a arbitragem? Porque uma coisa é na França, aquela pressão inteira, um país que entende do esporte, cobrando, e outro, os Estados Unidos, de certa forma, vai ser um campo neutro. Como você acha que você pode influenciar nas competições? Eu acredito que, assim, tudo indica que a questão da arbitragem no judô vai passar por algum tipo de mudança. Foi uma crítica generalizada, não foi só aqui no Brasil. As reclamações de arbitragem tomaram o mundo, né? Então, é muito evidente, parece muito, até algumas das principais publicações, a Judô Inside, publicações até no Japão fizeram algumas inserções ali, jornalísticas mesmo, falando sobre os problemas da arbitragem, e já existe um indicativo, alguns grandes judocas, o pessoal que tem mais influência já falou assim, abertamente que a federação vai, em breve, estabelecer algumas mudanças. Eu não acredito em mudanças bruscas, essa coisa de vamos voltar com o IUCO, com o COCA, isso para mim está fora de cogitação. Vamos voltar com a bandeirada, não vai acontecer, não espero isso. Mas eu acredito numa mudança dessas regras, né, com relação às punições, né, pelas entradas, pelo excesso de entradas. E, de fato, é uma coisa que é muito problemática. Logo quando eu entrei no Twitter, eu lembro que não se falava tanto desse estilo do judô italiano, não se falava tanto dessa questão das entradas, né? E eu já reclamava muito disso, porque assim, isso me irrita. Eu odeio esse estilo de jogo. E assim, vamos lá, eu sei que o William faz esse tipo de jogo bastante. Eu sei que a gente já tem alguns atletas na base, a Nicole luta muito com base nisso. Eu sei disso, tá? Mas assim, acho que a gente não pode fazer uma avaliação do que nos beneficia e do que a gente tem que olhar para o judô como um todo. É isso que eu sempre tentei fazer, né? E o judô precisa dessa mudança, né? Eu acredito que assim, o que pode acontecer estando nos Estados Unidos é menos um protecionismo para alguns países, como o Japão, como a França, que a gente sabe que sempre tem esse tipo de protecionismo. E eu acho que também tem uma questão, por exemplo, eu vi as lutas do Tag Rillet na França e o clima, né, dentro do estádio era insano, era um negócio, era uma pressão muito grande. E aquilo é um bom jogo de futebol, a torcida gritando, aquilo afeta. Pode até não afetar tanto quem está lutando contra o Rinê, mas aquilo dá um gás muito grande para quem está lutando para o Rinê. E eu já lutei assim, em competições, nunca tive uma torcida como aquela, é óbvio, mas só de você ouvir a tua equipe, teus pais, ali, às vezes, cara, aquilo já te dá um gás, assim, imagina um estádio inteiro. A Rafaela fala muito sobre isso, do que aconteceu aqui, né? Quando ela lutou aqui, a final olímpica aqui, foi insanidade. A Mayra, quando lutou pelo bronze, ela também... Assim, a gente já viu muito disso acontecendo. E isso acho que não vai existir. O que eu acho que vai acontecer nos Estados Unidos? A gente vai ter mais países medalhando e a gente vai ver França, Japão, esses países mais que costumam medalhar 5, 6, 7 medalhas por edição. Eu acredito que a gente possa talvez ter um quantitativo menor de medalhas de ouro. Eu acredito que isso deva acontecer, né? Inclusive é um indicativo do que geralmente acontece quando os Jogos Olímpicos não são
em locais que são tradicionais no judô, quando competições acontecem nesses locais. É só ver os resultados do que acontece quando vai para Tóquio, né? O Grande Slam de Tóquio, o Grande Slam de Paris, o que ocorre quando é o Grande Slam de Abu Dhabi, que é praticamente um terreno neutro, onde não tem torcida nenhuma. É muito diferente. Não, interessante. E aí, com relação ao Brasil, quem desse ciclo você acredita que vai chegar? Eu sei que não dá para saber, ainda faltam 4 anos, mas quem desse ciclo deve chegar forte? Quem tem chance, também é tanto em termos de idade, do que pode melhorar, e também quem são os desconhecidos, né? Uma coisa que eu gosto do judô, e acredito que o Regis concorde comigo, é que não é um esporte que teve um atleta que desapontou, aí esse atleta aposentou e o esporte sumiu, a participação brasileira sumiu. É um esporte que está, ainda mais desde 2004, se não me engano, tá se renovando. Então, quem pode aparecer que eu nem sei quem é, sabe? Além dos que já estão aqui, quem mais pode surgir do Brasil até Então, Los Angeles? até retomando a última pergunta, tem um fator que é super interessante para o Brasil, né? E esse é um fator que eu já falei algumas vezes no perfil, que talvez quem não participa de competições não tenha a menor noção do quanto é relevante o fator casa, o fator local. E a gente vai competir meio que no quintal da nossa casa. Os Estados Unidos fuso horário muito mais favorável para o Brasil, é um local muito mais receptivo ao Brasil do que a gente tem em Tóquio, do que a gente tem até na França, na Europa mesmo, né? Quando você vai para Portugal, que aí muda um pouco de figura, mas Estados Unidos é um país extremamente receptivo ao Brasil, tem muito brasileiro por lá. Os brasileiros amam o judô, então a gente vai ter uma torcida gigante lá, com certeza absoluta. Isso é um fator que vai nos favorecer muito, né? Aí entrando agora na tua pergunta, assim, é, o grande interessante do judô é que quando a gente vai ter um grande atleta se aposentando, por exemplo, o Baby, que é um atleta que a gente sabe, a Kathleen, que são atletas que a gente sabe que não vão para o próximo ciclo, né? Nem sempre a gente vai ter um atleta chegando naquela mesma categoria já no ciclo seguinte, mas a gente vai ter outras categorias que vão cumprir esse papel e vão acabar fazendo uma compensação, né? Então, esse é um ponto interessante do judô. E existe muita gente boa vindo na base. Agora, a gente tem que fazer um adendo aqui, né? Às vezes a gente olha, a seleção sub-18 do Brasil é um absurdo de forte, um absurdo. O tanto que o Brasil tem principalmente no feminino, o tanto de talento que existe ali. Só que essas meninas são meninas de 16 anos, 17 anos, algumas até com 15. As meninas vão crescer, essas meninas vão ganhar peso, elas vão ter que mudar de categoria, elas vão ter que fazer uma adaptação ao adulto. Então, essa adaptação, às vezes, também é muito complicada. Então, muitas vezes, o talento enorme aqui, nesse momento na base, não vai chegar no profissional e vai acabar conseguindo desenvolver tudo que se espera, ou pelo menos não de cara. E no judô, às vezes, aqui no Brasil, é um pouco cruel, porque se você não consegue resultados muito rápido, às vezes você acaba ficando um pouco de lado para que atletas que estão conseguindo esse resultado acabem tendo acesso a alguns recursos que aqui no Brasil esses recursos sempre foram limitados e nesse último ciclo mais ainda, vocês têm noção, mas o Brasil perdeu muito dinheiro, o Brasil perdeu o judô, a CBJ, perdeu o patrocínio do Bradesco, então diminuiu. Espero que, inclusive, esse último resultado acabe influenciando um pouco para que entre mais dinheiro. Vocês querem que eu fale um pouquinho assim do que eu espero categoria por categoria? Como é que vocês... Pode ir, não precisa até estar perto de encerrar. Se puder listar assim 2 nomes, assim, 2 apostas suas para Los Angeles que podem surpreender neste ciclo. Olha só, eu acho que o Brasil ele tem algumas definições já, se a gente for parar para olhar. Por exemplo, a Lari, ela é muito nova, a Lari tem 25 anos, eu acho. Ela é uma atleta que vai para o próximo ciclo e, na minha opinião, ela vai entrar nesse ciclo muito mais forte. O William, 24 anos, a Bia tem 26 anos, o Carguinin acho que tem 26 também. Todos esses atletas, eles tendem a chegar nos Jogos Olímpicos ainda como atletas em grandes condições de conseguir medalha, né? Aonde que existem as grandes incógnitas? O Michel, ele começou agora 19 anos, então assim,
Com 19 anos, ele já está fazendo uma participação muito legal nas 60 quilos. E a 60 quilos foi eu acho que a 60 quilos, inclusive, ela mostra muito isso que a gente estava conversando agora. Porque a 60 quilos foi uma categoria que ficou meio que abandonada após Tóquio, né? O Takabataki subiu, a gente não tinha ninguém, o Brasil teve que começar a procurar. Então, a gente tentou ali vários atletas, a gente tentou o Ryan Conceição, a gente tentou o Christian Silva, sabe, diversos atletas, até que a gente conseguiu bater ali com o Michel Augusto, o Michel Augusto tem outras condições, ele vai ter um adversário duro, né, ali na disputa, na minha opinião, que é o Matheus Takaki. O Takaki, ele está machucado agora, mas o Takaki, ele foi um atleta que competiu tudo que ele pôde. Até ali, ele estava inclusive na frente do Michel, até ele ter lá os problemas dele lá com a suspensão e tal, e aí acabou que o Michel estourou. Infelizmente isso aconteceu. Se a gente for olhar, por exemplo, na 48, a 48 que teve tanta dificuldade para qualificar, poxa, a 48 para Tóquio, para Los Angeles, ela promete ser um negócio que vai ter uma disputa entre a Natasha, que tem 25 anos, a Amanda, que tem 25 anos, está chegando. Assim, com certeza a Alexia, que acabou de ser campeã pan-americana e é uma atleta que tem uma carreira brilhante assim na categoria de base. E, pô, você ainda tem a Nicole Carneiro, a Juliana Yamazaki, e aí você me pergunta quem você acha que pode ser o futuro do Brasil? Clarice Ribeiro. Essa menina é um monstro, essa menina luta muito, muito. 16 anos, 2 vezes campeã mundial sub-18. Essa menina é um monstro. Se essa menina cumprir o que ela está prometendo, ela é nível. A expectativa é que ela se vire nível Mayra, nível Rafaela para a gente. Ela promete muito, ela luta muito, ela tem um volume de luta muito forte. E ela não tem um volume de luta de ganhar na pontuação, ela tem um volume de luta porque ela não para de entrar em nenhum momento. Mas a Nicole é muito forte também, ela é outra atleta que tem um volume de luta muito forte. A Juliana também é mais novinha, 16 anos, é muito boa atleta. E assim, a disputa nessa categoria promete ser muito interessante mesmo. Eu vou destacar 57 quilos, né, que é o que eu sempre falo. Eu acho que a disputa nas 57 quilos ela vai ser um negócio impressionante, tá? Por quê? A Rafaela, ela não anunciou aposentadoria, ao contrário do que muita gente achava. Muito pelo contrário, ela falou que vai para mais um ciclo. E aí a gente não sabe se ela vai na 57, se ela está pensando em subir para 63, a gente não sabe aonde que ela pretende seguir nisso, mas ela disse que vai. Se ela for na 57, a gente tem a Jéssica, top 10 do mundo. E a Jéssica foi top 10 do mundo sem fazer o ciclo completo, porque acabou que ela perdeu várias competições em que davam muitos pontos, porque quem foi a Rafaela. E mesmo assim, agora está em 11º, mas top 10 do mundo. E aí, cara, a gente tem a Beatriz Comanche, que é ótima atleta, muito forte, primeira competição dela, acabou de meter um 5º lugar agora vai para o Mundial, semana que vem, né? Mundial Sub-21. A gente tem a Bianca Reis, que é outra monstrinha, assim, é outra. Pô, essa menina já teve o prêmio de melhor atleta jovem, é uma grande. E está lá no Pinheiros. Ou seja, quem está treinando essa menina é o Guilherme. O Guilherme hoje, junto com o que são os melhores técnicos do Brasil, essa menina promete muito. Ainda tem a Júlia Henriques, que é uma menina muito boa, a Sara, que também é forte. Aí você ainda vai olhar para umas outras que também já competiram, a Shirley, a Tainá Lemos, a Gabriela Gonzaga. Muito provavelmente alguém vai subir para 63 quilos. A gente meio que já espera isso. Eu, pelo menos, espero muito que alguém dessa categoria vai subir para 63 quilos, que hoje está um pouco mais, digamos assim, esvaziada, né? Embora tenha a Nauana, que, pô, a Nauana, se tivesse mais tempo, eu acho que ela teria sido. A Nauana é muito nova, 21 anos, eu acho que se ela tivesse um pouquinho mais de tempo, ela teria conseguido a qualificação, tá? Para na 63 quilos. Porque não, então, o ela estava muito forte. O futuro promete, então, especial. Imagina, o futuro promete, então, no feminino. Isso. Não, pô, Regis, tem uma coisa para acrescentar? Tá vendo, assim, aposentadorias e novidades, né? Ele já cobriu essa parte. E vamos falar um pouquinho, né, uma pergunta também sobre o judô internacional, né? Porque também em quem temos que ficar de olho, permanecer de olho, né? Porque em Paris, tem a França, né? René, ele vai para Los Angeles, acho que ele ainda não respondeu essa pergunta. E o Japão, eu sei que o Japão, o resultado foi como um terremoto, né? Porque o Japão não foi
o que esperava, o que o Japão esperava no judô, que é a Casa Mãe de Esporte. Como é que ele vê nesse ciclo o perfil o internacional do judô? Rinei, não tenho certeza se vai ou não. O Japão, como é que ele está agora, depois Aliás, o japonês, reavaliando? os japoneses voltaram para casa, né? Que teve aquela confusão dele. Voltaram. Então, ainda bem, não Na teve final morte, da categoria e na final por equipes, né? Nossa, foi coitado. Eu fiquei com pena de que o Japão, o pessoal pega pesado. Vamos lá. Primeira coisa, assim, eu acho que sobre o Rinê. O Rinê está com uma proposta assim, para ganhar muito dinheiro indo para o MMA. Não sei se ele vai, não sei o que ele vai fazer, mas ele está, pelo que eu li, é algo em torno de 40 milhões para ir competir lá com o UFC, né? O Dana White. Então, não sei o que ele vai fazer, é muito dinheiro. O cara que já fez a carreira que ele fez, acho que anunciar uma aposentadoria, tendo como sua última luta, aquela luta lá por equipes na França, acho que seria um final de cinema para ele. Mas ele ameaça ir para Los Angeles, né? Quem olhar, o Japão, evidentemente, vai sempre. A UTAB perdeu, ela pode ter certeza que ela vai vir com ódio, com sangue nos olhos para ganhar na próxima. Sabe, o Japão ele vai investir mais ainda. No judô masculino, eu acho que tem que ficar de muito atento para a Geórgia, porque eles estão com uma equipe juvenil muito forte no masculino, e acho que eles talvez seja até uma equipe melhor do que a do Japão, propriamente dito. No feminino, na França, sempre. A tradição da França no judô feminino é muito grande. Sempre foi, e eles vão continuar sendo assim. E eu acho que um fator aí que pode mudar muita coisa para o próximo ciclo é a Rússia, tá? Porque a Rússia é uma grande escola de judô. A Rússia tem muito atleta de nível muito alto e eles não foram para Tóquio. Então, isso aí é um fator que também ajuda a explicar um pouco, enfim, o desempenho do Brasil. Fatalmente, o Brasil poderia ter algumas dificuldades contra alguns russos. A Rússia poderia ser um país que disputaria medalha com o Brasil de bronze no por equipes. A ausência da Rússia ajuda a todos os demais países. E a Rússia talvez esteja numa outra condição quando chegar em Tóquio, em Los Angeles. Agora, a gente tem a Itália tem uma equipe forte, juvenil, que acabou de conseguir um desempenho muito bom no europeu. A Sérvia está com. A Kosovo tem uma seleção feminina muito legal. Então, assim, tem algumas. Mas aí a gente. Coreia do Sul está vendo com uma equipe completa, muito forte, muito atleta bom, novo. A gente está falando assim de alguns atletas, de alguns segmentos, né? É melhor no judô feminino, é melhor no judô masculino. A gente pode ter muito disso, mas eu acho que o Brasil ele tende a continuar ali sempre naquela posição, disputando ali o terceiro, quarto lugar, o top 5 do mundo no judô, né? Que é a posição que o Brasil ocupa hoje. A Alemanha também é um outro país muito forte, a Holanda. Exatamente, acho que dá para cravar que dois bronze o Brasil vai ganhar em Los Angeles. Mas, Deus quiser, a expectativa é mais do que isso. E, como você falou bem, ele promete. Aí, só começar a encerrar, só uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho a respeito do Leandro Guilherme, que eu acho muito legal a ideia de que, pô, para mim, minha opinião, falta muito no esporte o atleta, quando se aposenta, voltar para o esporte. Às vezes vai para outro caminho, enfim, não estou criticando. É a vida da pessoa, a pessoa sabe o que é melhor. Mas eu achei muito legal que no esporte, tanto o Leandro quanto a Sara Menezes voltaram e deram de volta o que receberam do judô. Ia perguntar se isso foi algo pensado da Confederação Brasileira ou dos respectivos clubes de ter a experiência de ex-atleta, se algo pode ajudar ainda mais o esporte. Com certeza, a experiência de ex-atletas ela é sempre muito válida. A gente tem diversos atletas hoje que estão diretamente relacionados com essas medalhas que o Brasil ganhou. O Guilherme não é da seleção brasileira, mas ele treinou todos os medalhistas individuais. A Bia, a Lari e o William são atletas do Pinheiros, né? A gente tem a Sussu, pô, a Sussu treina com a Bia diariamente, ela é a treinadora do Pinheiros no feminino. A Sara, né, treinadora da seleção feminina. O Kiko é muito bom técnico também, e a gente está vendo cada vez mais isso. A Rafaela deu uma entrevista
outro dia, falando que ela também pretende ser técnica, não sabe se no Brasil, e eu acho que esse é um ponto até que é relevante. Hoje o Brasil tem muita gente em destaque no mundo inteiro. A Érica é treinadora da Alemanha, a Alemanha do mundo, o Luciano é treinador da seleção da Alemanha, o Brasil tem treinadores em Portugal, Canadá. Então, assim, tem muita gente. O Kitadai, eu esqueci agora onde que ele estava, mas o Kitadai também estava numa seleção estrangeira. Então, assim, o judô brasileiro está conseguindo dar essa continuidade aos atletas, aos grandes atletas, né? E às vezes não só no Brasil. Isso, eu acho que seria muito legal, muito importante se a gente conseguisse manter essa galera aqui no Brasil, em clubes. E aí tem um movimento interessante acontecendo. A gente tem alguns clubes investindo cada vez mais no judô. A gente tem o Flamengo, agora entrou com um investimento um pouco mais forte. O Botafogo, e eu estou falando de clubes aqui no Rio, né, que eu acompanho mais o Botafogo, mas o Palmeiras também começou a fazer um investimento um pouco maior em São Paulo. E isso entrando e você abrindo esse espaço para esses ex-atletas, a tendência é que a gente tenha uma evolução ainda maior na base. A Portela agora também fez o curso do COB, a gente sabe que ela também está focada nessa coisa de administração digamos assim, nos bastidores. Isso tudo só contribui. A experiência deles, o dia a dia que eles sabem como é que são os Jogos Olímpicos, isso só contribui para a evolução do judô brasileiro. Sem sombra de dúvida. O Kitadai estava em Israel. Acho que ele Israel, saiu. isso mesmo. Foi isso Ele mesmo. saiu por causa da guerra. Isso. E, enfim, agora falando de você, quais são os seus. A Desculpa, Suelen pode falar. era treinadora da Bia, né? E as duas eram da mesma categoria, rivais, né? Disputaram a vaga em Paris, a Suelen levou a melhor. Agora a Suelen como treinadora da Bia e a Bia campeã olímpica. Aquela coisa, né? O ciclo, às vezes, é meio. Funciona de certas maneiras, né? De rivais, agora uma treina a outra, e a Bia agora campeã olímpica. Acho que o ouro percebeu que faz para ela também, que não conseguiu como judô, como é que conseguiu como treinadora? E que crime que foi, né? Se a gente pensar que o Brasil, que o judô não deu a oportunidade de Sussu, Portela, Érica, sabe, o Luciano ganharem uma medalha. Eu tenho meio que uma dor de corno aqui, que é. Pô, imagina se a gente tivesse essa disputa por equipes em Londres, no Rio. Pô, o quanto de atletas, de judocas importantes, né, que a gente. Infelizmente não ganharam, bateram na trave, perderam uma disputa de bronze, num detalhe, até às vezes numa punição. No caso da Portela, perderam uma punição muito questionável, poderiam hoje ser medalhistas. Isso, as coisas são como elas são, né? Não tem muito o que fazer. Não tem mesmo, o esporte é injusto, como todos sabem. E quais são os seus projetos com relação ao seu perfil? Como você vai. Você falou que está se adaptando ao Blue Sky, mas se Deus quiser o X volta. Tem outros planos. Aliás, portas sempre abertas quando você quiser trabalhar com a gente, umas parcerias. Fica a dica. Mas quais são os seus projetos? Onde que a gente pode encontrar você? Onde que os ouvintes podem encontrar você? Olha, a minha proposta ela sempre foi fazer algo que fosse confortável para mim, ao mesmo tempo que eu pudesse informar para as pessoas. Então, assim, eu não sou jornalista, eu tenho minha carreira, tudo mais. Então, o meu objetivo não é fazer disso a minha profissão. O meu objetivo é fazer disso um passatempo, mas ao mesmo tempo poder dividir com as pessoas esse meu amor pelo judô. Então, eu sempre tive, né, muito forte assim, na minha mente que eu não quero Instagram, eu não quero ir para outras redes sociais, porque isso me daria o dobro do trabalho, o triplo do trabalho, e não é esse o objetivo. Eu queria continuar no Twitter. Se o Twitter voltar, a ideia é realmente voltar para o Twitter, até porque ali eu já tenho uma base mais consolidada, são 10 mil pessoas, na verdade já batendo quase 12, né? Quando caiu ali, eu já estava batendo quase 12 durante os Jogos Olímpicos ali. Ali eu já tinha ali um público cativo, pessoas que sempre estavam conversando, sempre estavam questionando ou interagindo com o perfil, e essas pessoas até agora eu não encontrei novamente no Blue Sky. Eu tinha até pessoas que me acompanhavam que não eram nem do Brasil, uma galera de outros países que eu achava super legal, que podia interagir, muitas vezes isso até me fazia olhar para os outros países com uma atenção que eu não tinha antes, eu achava isso sensacional. Então, essa minha ideia realmente o Twitter tem vários problemas, né? Acho que o principal problema do Twitter, sinceramente, são os usuários.
mas eu acho que ainda assim, toda a estrutura que já existia no Twitter, ela acaba ajudando bastante. E a ideia é voltar quando a rede social retornar, se é que vai retornar. Caso não retorne, a gente vai seguir ali no Blue Sky, tentando fazer alimentação, botar as informações ali, e torcendo para que a gente consiga recuperar a maior parte daquele público que a gente tinha, que a gente interagia antes, né? Vamos ver, assim, eu espero que a gente consiga prosseguir com o perfil e estou aberto também aí. Você falou, já que você abriu as portas do surto para mim, eu digo para vocês, eu também estou aberto, sempre que vocês precisarem aí, se quiserem fazer uma parceria, escrever uma coisa ali, tô à disposição, eu gosto. Quando tiver alguns eventos maiores, é só me convidar, eu gosto bastante, eu acho que vocês têm uma visibilidade muito grande e quando eu fiz esse perfil, o objetivo era justamente dar uma visibilidade maior para o judô. E eu acho que eu consegui, de certa forma, pelo menos eu consegui ajudar algumas pessoas a entender um pouco melhor o judô, o que estava acontecendo ali. Esse foi o objetivo. Então, acho que existe uma simbiose e, pô, eu agradeço, sinceramente, aí pelo reconhecimento e me chamar assim, para ajudar no que fosse possível, numa Imagina, a plataforma gente gigante como a que. de vocês. Não, assim, a gente que agradece, nem todos concordam, tem outros veículos que não concordariam, mas nós no Surto pensamos que não tem rivalidade. É um nosso mundinho de Jogos Olímpicos, a gente só quer que cresça, então quem entra só agrega. Então a gente agradece muito por isso, É, e e pode falar. até fazer um elogio, que eu acho que é muito legal, né? Quando a gente fala de esporte olímpico, eu acho que muitas vezes tem muito fanismo. E eu nunca quis fazer isso, eu sempre quis informar para as pessoas, até porque eu acho que o fanismo demais atrapalha. Você fala que um atleta que não tem chance real de ganhar uma medalha tem uma chance, você cria uma expectativa que as pessoas vão cobrar dele algo. Não é o perfil dele, ele cumpriu o papel dele em chegar nas quartas de final ali. E eu sempre vi que o surto é um veículo de informação que tem esse cuidado, né? De passar informação, não agradar quem está lendo. E eu também sempre quis isso. Então, quero parabenizar vocês, eu gosto muito, acompanho muito o trabalho de vocês, acho o trabalho de vocês sensacional. Jamais conseguiria acompanhar 50 modalidades como vocês fazem, então, parabéns, de verdade. Obrigado, obrigado. Às vezes eu não sei como a gente acompanha tanta modalidade, né, Regis? A gente quase surta, mas a gente segura, pá. É um surto de verdade, né? O nome do site não é à toa, tem um propósito. Pô, Bruno, gostaria de agradecer você pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. Com certeza nos falaremos mais. Com certeza. Gente, muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de poder falar aí com vocês. Fica a minha admiração, que eu já deixei bem claro. E estou à disposição quando quiserem conversar. Eu estou aqui para isso e que cresça o esporte brasileiro. Deus quiser, cara. Até mais. Principalmente o judô. É isso aí, meu. Rumo a mais de um ouro. É isso aí. Imagina, forte abraço.